Olá pessoal, então aqui é o professor Sanderson, essa é uma aula sobre a argumentação, né? É como um complemento às aulas do professor Valdeci. Tá? Na Logos a gente tem muita preocupação com a qualidade argumentativa dos textos, né? Então eu e o professor Valdeci estamos sempre trabalhando em conjunto para que o nível, né, argumentativo dos textos melhores, para que o nível da sua redação melhore. Tá? Então essa aula é só um pequeno complemento para que vocês possam entender um pouco mais sobre o que é argumento, como que a gente melhora. Tá? Isso envolve saber um pouco mais sobre lógica, sobre raciocínio dedutivo, né? Tudo isso que vem da filosofia também. Tá? Então, o professor Valdeci falou sobre o esquema, a estrutura textual, né, razoável, né? Claro, ela não se ingessa só a isso, mas essa seria o mínimo, esse é o básico que funciona, né? Como o professor Valdeci falou. Então, é um texto lá no qual, no início, você coloca a sua tese, aparece a tese muito bem clara, né? E a tese você se posiciona a favor ou contra um determinado tema, né? Você não se coloca sempre, você não pode se colocar em cima do muro, você tem que dizer se você concorda ou discorda, e os argumentos que sustentam a sua tese, né? As razões que fazem com que você defenda o ataque em uma determinada posição. Tá? Então, essa é a estrutura básica, né, do texto argumentativo. Tá? E a pergunta é, mas o que é um argumento? Né? Então, um argumento é uma estrutura textual que tem premissas e conclusão, né? Que tem razões para uma determinada tese. Né? Então, por quê? Porque não adianta você só afirmar ou negar uma determinada tese. Né? Não adianta você dizer, olha, é moralmente errado, né? Sei lá, tomar sorvete de morango. Né? Se você vai defender que é moralmente errado tomar sorvete de morango, você tem que apresentar premissas, você tem que apresentar razões. Tá? Então, as razões são crenças, evidências, metáforas, analogias e outras afirmações oferecidas para justificar uma conclusão. Né? Tudo aquilo que você vai colocar como alicerce para sustentar uma tese. Né? Então, isso é importante. Tá? Um argumento tem que ter premissas e conclusão, tem que ter razões e uma tese. Senão, não é um argumento. Não é um argumento, é um texto qualquer, solto, mas não é um argumento. Um argumento tem que ter premissas mais conclusão. Né? Ele tem que ter um encadeamento dedutivo. Então, são as afirmações que, quando tomadas em conjunto, formam a base de sustentação de credibilidade de uma conclusão. Né? São as razões que, quando você coloca elas em conjunto, elas sustentam uma determinada tese. Né? De que, por exemplo, é moralmente errado tomar sorvete de morango. Né? Então, as premissas são sempre explicações ou razões de por que devemos acreditar em uma conclusão particular. Então, cada argumento tem que ter uma tese. Né? Então, no texto do Enem, cada argumento tem que chegar numa determinada tese menor, e essa tese menor vai sempre sustentar, alicerçar a tese maior do seu texto. Né? Então, os argumentos, né, servem justamente para você alicerçar a tese central do seu texto. Okay? Então, um argumento vai ter sempre essa estrutura, lembrando, premissas mais conclusão. Então, está aqui um exemplo de um argumento. Né? Diagnóstico genético de embriões é moralmente errado. As pessoas não possuem o direito de eliminar uma vida em potencial apenas porque ela não pode ser do sexo adequado ou ter algum tipo de defeito. Não se pode dizer que a qualidade de vida de uma pessoa é severamente afetada por algum problema de nascença ou que os pais podem escolher o sexo de seus filhos. Eu tirei esse texto de algum livro, é só uma explicação. Né? Mas por que isso é um argumento? Porque ele tem premissas e conclusão. Né? Ele tem premissas, as razões aqui e a tese. A tese é de que diagnóstico genético de embriões é moralmente errado. Então veja, a tese já aparece aqui no início do parágrafo, poderia estar lá no final, depois de um portanto, depois de qualquer indicativo de conclusão, né? Mas está aqui já no início. Diagnóstico genético de embriões é moralmente errado. E aí se você pergunta por quê, né? O diagnóstico genético de embriões é moralmente errado, o autor tem duas razões aqui, tem duas premissas. A primeira premissa diz que as pessoas não possuem o direito de eliminar uma vida em potencial apenas porque ela pode não ser do sexo adequado ou ter algum tipo de defeito. Né?
2, né, a segunda premissa é de que não se pode dizer que a qualidade de vida de uma pessoa é severamente afetada por algum problema de nascença ou que os pais podem escolher o sexo de seus filhos. Né? Então, esse texto trata da possibilidade de diagnosticar geneticamente embriões, né, para saber as características do que vai ter o ser humano, que vai ter aquele ser humano maduro depois do embrião. Né? Então, a questão é se esse diagnóstico genético seria moralmente correto ou não, e o autor está dizendo, olha, a tese é essa, eu acredito, eu defendo isso, né? E as premissas tem uma primeira premissa e uma segunda premissa. Né? Se elas são verdadeiras ou falsas, não interessa, o que interessa aqui o que eu quero mostrar aqui é que esse é um argumento. Né? Um argumento está concatenado. Né? Existe uma tese, uma conclusão sustentada por duas premissas. Okay? Então, o que não é um argumento? Reafirmar, um argumento, você não pode só reafirmar a tese. Né? O primeiro erro seria esse, comum. Né? É você trazer uma circularidade. Dizer, não, o aborto é moralmente errado porque é moralmente errado. Ou o diagnóstico genético de embriões é moralmente errado porque é moralmente errado. Né? Então, isso é uma circularidade. Você tem que trazer razões de por que você defende um determinado ponto de vista. Né? Então, utilizar-se de opiniões ou experiências pessoais como premissa, né? Isso também é um erro comum. Né? Você não pode usar isso. Né? Você não pode dizer, olha, eu acredito que isso e isso, e utilizar isso como uma razão para uma determinada conclusão. Né? A menos que você seja um expert na área, né? Você diz, olha, eu acredito, aí sim, sua opinião tem algum valor. Mas se você não é um expert na área, a sua opinião não tem muito valor. Tá? Então você não pode usar ela como eu acho, eu acredito que logo, e a partir disso retirar conclusões. Né? Teve um outro exemplo é você dizer, teve um dia que isso aconteceu comigo, logo, né? Se você teve uma experiência pessoal, então logo você tira várias conclusões dali. Você também não pode usar as suas experiências pessoais como premissas. Premissas têm que ser algo o mais objetivo possível. Tá? Então é por isso que a gente busca dados, é por isso que a gente busca fundamentar nossos argumentos nas opiniões dos especialistas. Né? Então os seus argumentos não podem ser só baseados nas suas opiniões pessoais, nas suas crenças pessoais ou nas suas experiências pessoais. Tá? Então o ideal é que as razões e as premissas sejam o mais objetivo possível, seja a opinião de um especialista, seja um dado concreto, né, uma pesquisa, tudo isso é muito bem-vindo no seu texto. Né? Então, você colocar lá uma pesquisa, 90% dos brasileiros afirmam que isso e aquilo, concordam que isso e aquilo, isso é bom, né? Isso enriquece, quer dizer, esse é um dado objetivo, né? Uma pesquisa que foi feita, claro, ela pode ser questionada, etc., mas isso é melhor do que a sua opinião ou trazer só a sua experiência pessoal. Tá? Então, utilizar-se de falácias, que seriam as formas inválidas de argumentação, né? Isso aqui tomaria mais aulas, mas a gente trabalha muito isso com os nossos alunos, né? As falácias, de você saber reconhecer uma falácia argumentativa, você não pode utilizar isso no texto, né? Por exemplo, fazer um ataque pessoal a um autor, né? Ou argumentar dizendo, olha, se a maioria acredita, então o correto é acreditar nisso. Então, tem várias falácias, vários problemas, várias formas inválidas de argumentação que o ideal é que você não traga no seu texto. Tá? Você tem que evitar no seu texto. Não apresentar as premissas, né? Você dizer, olha, isso aqui está errado, ou isso aqui está certo, e não apresentar o porquê, não dar qualquer razão para isso. Né? Então, quando você vai estruturar a sua redação, o ideal é que você tenha sempre, você já comece pensando, qual é a tese que eu vou defender, né? Se for um texto argumentativo, qual é a tese que eu vou defender, né? Se você vai ser contra ou a favor de um determinado tema, e quais são as razões que você vai apresentar ali, quais são as premissas que você vai apresentar, né? Para essa tese central. Né? Então, você não pode esconder as premissas, né? E só reafirmar a conclusão, olha, isso está errado, por que está errado, né? E também não apresentar a conclusão, né? Seu texto também não pode ser só um apanhado de informações, olha, segundo autor tal,
né? Segundo, sei lá, Miguel Nicoleles, a ciência é isso, isso e isso. Segundo Karl Popper, a ciência é isso, isso e isso. E isso também não convergir para uma conclusão, né? Você tem que ter uma conclusão, você não pode só soltar informações no seu texto. Né? Eu vou dizer assim, olha, 90% dos brasileiros concordam que bolacha se chama biscoito. Tudo bem, você pode usar essa pesquisa, mas isso tem que convergir para uma conclusão. Qual é a conclusão que você tira disso? Né? Se é um texto argumentativo, o avaliador vai estar interessado em saber se você está a favor ou contra um determinado tema e quais são as razões. Né? Então, isso é fundamental. Sempre apresentar as premissas e sempre apresentar a conclusão. Né? Se você não tem essas duas coisas, você não tem um argumento. Né? Logo, o seu texto vai sofrer com isso. Tá? Então, fica a dica e até a próxima.